Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descubra Psicologia. Hoje nós vamos receber um autor desses dois livros que estão aqui na frente, que são excelentes livros, não só para a galera da psicologia, mas para a galera da saúde de maneira geral e também para as pessoas que se interessam por este assunto, né? Conheci o Daniel na UNB através de uma palestra que o meu professor orientador o convidou para falar sobre isso e vou deixar com que você se apresente, né? As máximas que eu sei: jornalista, escritor e maratonista. E o que mais? Você já falou, mas deu um bom resumo, assim, né? Deixa eu dar oi pro pessoal, né? Para as pessoas, para você, Jéssica, obrigado por ter me convidado, né? Eu aproveitei que ia fazer a maratona de Goiânia aqui, aí deu tempo de vir gravar o podcast também, né? A gente tá gravando depois da maratona, por isso que acho que minha voz tá meio rouca, meu lábio tá seco, né? Para contextualizar vocês, gente, estamos no final de agosto, em meio a super seca em Goiânia. O Daniel veio correr ontem. Foi. Goiânia tá batendo aí uma média de 15% de umidade no ar e ontem ainda tinha queimado. Tinha uma nuvem de fuligem, né? Cheio de cinza no ar, né? Aí eu já posso falar do livro, né? Cinzas Sim. não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele chama Cinzas do Juqueri, o segundo livro que eu escrevi, em parceria com José da Conceição, que é um enfermeiro, ele é enfermeiro formado, que trabalhou no Juqueri por 30 anos, mais ou menos. Acho que foram 27 anos, na verdade. Então ele é uma testemunha ocular de uma história que acabou, em grande parte, virando cinzas. Porque as memórias do local, elas foram se apagando com o tempo, e houve um incêndio. Não, tiveram outros, mas esse é o mais significativo. Que queimou os prontuários dos pacientes que passaram por lá de 1952 até 2005, que é a data do incêndio. Isso foi em dezembro de 2005. Então, tanto o segundo livro, né, O Cinza do Juqueri, como Capa Branca, eles são recortes dessa história que vai sendo esquecida com o tempo, vai sendo invisibilizada, e tem essas questões também dos próprios apagamentos materiais, né? Uhum. Então, acho que os dois livros, eles sempre foram muito bem acolhidos, principalmente para quem trabalha na área da saúde mental, né? Sim. Os enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, quem faz serviço social também, toda a rede, né? Mas eu acho que ele também, isso era um plano meu e do Walter, quando a gente estava escrevendo o livro ainda lá de 2007 a 2013, né? Quando a gente deu um ponto final na história, que era não deixar essas histórias, primeiro, atrás das cercas e dos muros do Juqueri, tampouco na cidade, embora a cidade de Franco da Rocha, que é a cidade que abriga o Juqueri, tivesse, eu acho, né, que ela tem a necessidade de conhecer essas histórias, porque é a própria história da cidade. Uhum. O nome do médico que fundou o Juqueri é o nome da cidade, né? Mas isso podia ir além, né? Para outras cidades do Brasil, para outros tipos de profissionais, né? Porque é a nossa história. E essa história, ela ainda reverbera em situações do dia a dia, Uhum. né? Quando a gente fala de pessoas em situação de rua, usuários de substâncias, né? E tem sempre uma solução muito simples, assim, que tirar a pessoa da rua e mandar para algum lugar longe, Sim. né? Uhum. Só que isso era o que aconteceu no Juqueri, lá em 1898, né? As pessoas que estavam... Naquela época não falava situação de rua nem nada, mas, obviamente, tinha necessidade de haver uma instituição que recebesse pessoas que tinham transtornos psiquiátricos, doenças mentais, problemas psicológicos para tratamento. Só que isso, com o tempo, foi se perdendo e o lugar acabou virando um depósito de pessoas indesejadas, né? Uhum. Que aí você pode incluir de tudo, né? Assim, quem está fora do padrão de normalidade, né? Que é um critério muito subjetivo e às vezes muito conveniente para quem acha que a outra pessoa não é normal, né? Sim. Acho que, aproveitando essa sua introdução, Uhum, não acho que talvez as pessoas, ou a grande parte das pessoas que assistem e vão nos assistir, não conhecem a história, né? uhum, Primeiro, o que é, né? O que foi o Juqueri e uhum. qual a importância. Já existia um hospital psiquiátrico em São Paulo, isso lá na metade do século XIX, né? E ele ficava na região central de São Paulo. Isso incomodava quem vivia ali, né? A gente pode chamar na época de burguesia, mas que hoje seria a classe média alta, Uhum. que era principalmente os cafeicultores e uma parcela de industriais, que a indústria
em São Paulo, no Brasil, estava começando a florescer, né? Esse hospital, ele já havia denúncias e notícias sobre as condições precárias que os pacientes viviam, ele estava ficando pequeno mesmo. Então já tinha um movimento de primeiro tirar aquele hospital do centro, porque ele incomodava, a presença do hospital incomodava, e das pessoas que viviam ao redor, né? Aí o doutor Franco da Rocha, que dá nome à cidade do Juqueri, né? Que é onde está o Juqueri, ele era uma das figuras mais preeminentes na medicina psiquiátrica do Brasil, no Brasil, né? Ele estudou fora, viu como que era a realidade na América do Norte, na Europa, e ele trouxe esse modelo de criar uma instituição afastada da capital ou de um grande centro para atender essas pessoas. Inicialmente, o Juqueri tinha 800 leitos, que já é um número hoje considerado bem fora de um parâmetro aceitável, né? Mas era o que se acreditava na época. E o contexto da época também tinha a questão de que, isso em 1898, que foi o ano da fundação, 10 anos antes teve a abolição da escravidão. E a gente sabe que os escravizados, eles não... Foi assim, né? A princesa Isabel acordou um dia de bom humor lá, assinou a Lei Áurea e falou, olha, liberdade para todos, vamos festejar. Quem festejou foram esses mesmos cafeicultores e industriais que foram indenizados pelo Império, né? Ainda na época. E puderam até escolher a mão de obra que substituiria esses escravizados. Muitos, obviamente, como não tinham nenhum respaldo de saúde, educação, moradia, emprego, nada, foram para as ruas. Então, uma parcela de pessoas que acabaram indo para esse tipo de instituição foram esses escravizados ou descendentes. Essa substituição de mão de obra, né, foi feita com imigrantes europeus, escolhidos pelos industriais e pelos cafeicultores. E já tinha uma ideia de embranquecer a população brasileira, torná-la menos mestiça, assim, né, dizendo assim. Então, o viés do Juqueri no início é esse higienismo, né, de tirar as pessoas da rua, não só quem tinha esses problemas, que também podiam ser causados pela própria situação no país. Se pensar um imigrante que chegava aqui, né, tinha os asiáticos, por exemplo, né, teve uma grande leva de japoneses em São Paulo, tanto que a gente tem uma das maiores colônias fora do Japão. A maior colônia, acho que fora do Japão, é em São Paulo, no bairro da Liberdade e adjacências, né? Claro. Ele chegava aqui no Brasil, não se adaptava à culinária, ao idioma, podiam sofrer um acidente de trabalho e para onde iam? Para a rua. A pessoa, com todo respeito e assim, utilizando uma palavra até que é meio difícil de usar assim, porque generaliza muito, enlouquece. E aí o que acontecia? Levavam para lá. Os próprios asiáticos, né, por muito tempo, eles foram confundidos até com pessoas que tinham síndrome de Down, né? Porque o nome que se usava para quem tinha síndrome de Down era mongoloide, por causa dos mongóis, né? Que vivem na Ásia e tal. Então, quem tinha olho puxado era o doente, né? Enfim. E retomando nessa questão dos números, esses 800 leitos foram ficando insuficientes com o tempo, principalmente nos períodos da Era Vargas, né? Que foi um regime ditatorial bem complicado. E depois com a ditadura civil-militar no meio dos anos 60, né, em 64. Então o local foi inchando, até chegar, isso no fim dos anos 60, começo dos anos 70, nos 18 mil pacientes, segundo números oficiais. Nessa época que entra tanto o Walter, do Capa Branca, como o José da Conceição. O Walter ele ingressou no Juqueri, no Capa Branca, né, para trabalhar em 1972 como atendente de enfermagem, que seria um auxiliar de enfermagem, mas sem o conhecimento prévio, nem teórico nem prático, né? Ele não fez faculdade nem curso técnico de enfermagem, aprendeu lá no dia a dia, nessa realidade de 18 mil pacientes. Se a gente perguntar para ele, eram 18 mil? Ele vai falar, não, eram 20 mil. Ah, eram 20 mil? Não eram 25 mil? O fato é que era pouco funcionário para muito paciente em condições super precárias, né? Ele entrou para trabalhar, o Walter, numa clínica masculina, teve um primeiro estágio numa colônia que era afastada, que era conhecida como Fim da Picada, porque iam lá as pessoas que já não tinham mais jeito, né? Ele se deparou com pessoas acamadas, muitas paraplégicas também, que não estavam sendo alimentadas, limpas e nada, né? Ele disse que via nas feridas causadas pelas escaras, né? Pela falta de movimentação no leito, que inclusive eram colchões de palha, né? Recheados com palha. Ele via saindo bichos dessas feridas, né?
Era como se esses vermes eles se alimentassem da própria carne dos pacientes, né? E aí, num primeiro impulso, assim, ele e os colegas dele limparam os pacientes, jogaram fora esses colchões, limparam o local. Só que os funcionários mais antigos que estavam lá falaram: vocês estão perdendo tempo de vocês, porque depois vocês vão embora para cá, cada um vai para um lugar, a situação vai ser a mesma, né? Infelizmente, eles tinham razão, porque não faziam nada mesmo. O Walter voltou lá um tempo depois, alguns meses, e viu que os curativos que eles tinham feito nessas feridas não tinham sido trocados e a pele estava cobrindo a gaze já, né? Então, esse é só o primeiro passo do Walter lá dentro. Ele acabou se acostumando com essa realidade, trabalhou numa clínica masculina, até que do dia para a noite ele foi transferido para o manicômio judiciário. É até uma questão interessante, né? Que a gente fala de manicômio, hospício e tal. Quando a gente fala o manicômio do Juqueri, não é bem a instituição como um todo, né? A gente tem que falar lá que é complexo, naquela época, psiquiátrico ou hospitalar do Juqueri, porque tinham as clínicas, as colônias, que foram dando conta desse inchaço de paciente, né? Porque elas foram sendo feitas ao redor desse núcleo central, que eram 4 clínicas masculinas e 4 femininas, mas as colônias até em outros municípios, na verdade, né? É, então ele foi transferido para trabalhar no manicômio, que era o local que recebia os criminosos que não podiam ir para um presídio comum porque tinham cometido crimes, mas motivados por problemas psiquiátricos. Então eles iam para julgamento, recebiam um laudo psiquiátrico, eles tinham que ir para essa instituição. Então, do dia para a noite, o Walter, eu vejo isso como um desvio de função, né? Ele era um enfermeiro que acabou se tornando carcereiro. E nessa realidade de cadeia, né? Que ele sempre conta isso e está no livro, em cadeia tem a coisa da arma branca, né? Das facas e dos punhais. Lá, as facas e os punhais eram praticamente eram lanças, né? Porque eles arrancavam o ferro das grades, amolavam no chão do pátio, né? Chão de cimento, e aquilo já virava uma espada, na verdade, alguma coisa assim. Só que não satisfeitos já com o poder de perfuração do instrumento, né? Eles enterravam esse pedaço de ferro envolto com a carne dos ratos mortos. Deixavam lá 2, 3, 4 meses até que a carne apodrecesse, o metal ele pegasse aquele zinabre, e aí nem mesmo sei lá, o antibiótico mais forte da época até de hoje podia dar conta daquilo, né? Aí imagina. Isso foi minando a sanidade do Walter, porque ele pedia para voltar para trabalhar em uma das clínicas, porque ele era enfermeiro e não carcereiro, né? Até que um dia ele viu um filme na TV, num dia de plantão, assim, depois de um plantão, em que os prisioneiros, eles fazem uma rebelião e matam todo mundo, inclusive funcionário, diretor, etc. E ele via na TV, claro, era uma TV de 14 polegadas preta e branca, com uma recepção pavorosa, né? Ele enxergava os rostos dos internos com os quais ele lidava no dia a dia. Ele falava: eu vou ser o próximo. Aí, a partir disso, ele parou de ir ao trabalho, faltar. Apesar dele pedir para voltar para as clínicas, ninguém dava ouvidos para ele. Até que o prontuário dele estava tão manchado que botaram ele de volta numa das clínicas. Mas ele já veio com a fama, né, por conta do prontuário, de ser um funcionário preguiçoso, que não queria saber de trabalhar. Então começaram a colocar ele de canto, assim. Pediam para ele limpar um terreno, pintar uma parede e tal, que não eram as coisas que ele estava designado a fazer. Já tinha um psiquiatra que o acompanhava. Esse psiquiatra, posso falar que sugeriu, mas não tinha outra alternativa, na verdade, né? Disse que ele deveria se internar para se tratar e continuar recebendo o salário que ele poderia perder. Ele poderia ser exonerado, na verdade, né? Havia essa possibilidade, embora houvesse uma legislação na época que o protegesse, mas também faltava informação. Isso era 1976, 77, mais ou menos. Onde que ele ia ver? Com quem que ele ia falar? Impossível, né? O fato é que ele se internou, passou pelo mesmo procedimento que todo paciente passava, que era chegar no setor de identificação, ser fotografado de frente, perfil, uma plaquinha com o nome, a data de ingresso no Juqueri. Aquilo virava o prontuário dele, era anexado ao prontuário dele que pegou fogo, em 2005, né? Não existe prontuário dele de paciente, só o de funcionário, na verdade. E aí o colocaram numa cela, num prédio lá que chama Rotunda. Esse prédio está lá até hoje, porque todo o complexo ele é tombado pelo Condefat, né? Então ele não pode ser derrubado, teria que ser restaurado, mas esse processo é muito lento, na verdade, né? Enfim.
E ficou um período lá que a gente não sabe quanto tempo, nem ele sabe, porque no começo ele sabia o que era dia, o que era noite, porque ele conhecia esse sistema, né? Ele sabia como funcionava. Mas essa cela, ela só tinha uma porta e uma janelinha pela qual entregavam a alimentação dele. Então, depois de um tempo, ele já não sabia o que era dia, o que era Uhum. noite. Aí, o fato é que isso servia para que os funcionários o observassem, né? Ele fosse observado e pudessem estabelecer um diagnóstico. Que, claro, era sempre negativo. Se ficava trancado, ia sair. Sem Se dúvida. entrava bem, ficava pior, né? Eu acho, pelo menos. Talvez o pessoal concorde aí. Aí ele ganhou o pátio, ganhou a liberdade, entre aspas, né? E, claro, foi procurar o psiquiatra dele. Aí falaram pra ele, ó, o psiquiatra chama Dr. Gilles, né? Tá vivo até hoje. Tá de férias, foi casar, volta daqui um mês, tá em lua de mel. Aí ele ficou completamente desassistido. Ele insistia que era funcionário, ninguém acreditava. Por quê? Ele usava a capa branca, né? É o título do livro, né? Que é um jaleco, na verdade. Uhum. E esse era o próprio apelido dos funcionários. Eles eram conhecidos como os capas brancas. Ele perdeu o uniforme, ganhou o uniforme de paciente, que era uma camisa de algodão cru, uma calça de algodão cru, com carimbo, com o número, com o nome da instituição e o número, talvez, da clínica onde ele estivesse. Eu não estou muito certo, mas era isso. Era sandália de borracha, o mesmo tamanho para todo mundo. Inclusive o tamanho da roupa, se a pessoa fosse alta, baixa, gorda ou magra, era igual para todo mundo. Não tinha PMG, 40, Uhum. 42, enfim. E rasparam o cabelo dele. Então ele ficou irreconhecível, né? Claro, toda vez que ele falava que era funcionário e não acreditava, ele ficava bem chateado. E o pessoal chegou a bater nele também, né? Ele perdeu todos os dentes da arcada superior, né? Tiraram praticamente sem anestesia. Então ele ficou sem dente, sem cabelo, com aquele uniforme de louco, né? Como diziam. E até ele ser reconhecido, colocaram o nome dele numa lista de eletrochoque, que era uma prática comum Uhum. naquela época, não como é hoje, né? Sim. Que é eletroconvulsoterapia, tem vários critérios, não é Sim. feito de forma indiscriminada, né? Mas depois de um tempo ele teve altos e baixos, na verdade, né? De euforia, de depressão, de tudo, né? Até que ele recebeu alta, isso no começo dos anos 80, e ficou esquecido até 2007, né? Quando ele teve a coragem de dar uma entrevista para um programa de TV, né? O programa Casos de Família, no Uhum. SBT, que hoje em dia eu acho que não tem mais. Na época era a Regina Volpato que Uhum. apresentava. Tiveram duas fases, né? Com a Regina Volpato e com a Cristina Rocha. Sim. Na época da Regina Volpato, o programa ele tinha era um pouco mais leve, né? Ela tinha uma preocupação maior em tentar realmente ouvir as pessoas, ajudar. Uhum. Embora o tema dos programas às vezes fosse bem estigmatizante, era Sim. tipo, minha sogra briga comigo, meu vizinho rouba minha roupa no varal, essas coisas, né? O tema do programa no dia em que o Walter foi era Sou Esquisito e Daí? Ou algo parecido, né? Era mais ou menos isso. E ele deu o depoimento dele, eu me interessei, porque no final ele falou, olha, eu queria transformar minhas memórias em livro. Eu tenho uns manuscritos que estão até aqui Uhum. no livro, né? Uma parte deles, né? Aqui, né? Posso mostrar para cá, Ah, para lá? acho. Aqui. Essa daqui é a letra do Walter, daqui que surgiu o primeiro esboço do livro. Eu mandei um e-mail para a produção do programa e colocaram a gente em contato, né? Isso foi um feriado de Corpus Christi, em junho de 2007. Na quinta-feira. Na segunda-feira já ligaram para mim e falaram, ó, Walter quer falar com você. Ixi, ficou sério o negócio. Aí, acho que na quarta ou na quinta-feira mesmo ele foi me visitar. Eu na época não estava nem trabalhando com jornalismo, estava dando aula de idiomas, na verdade. Ele foi na escola onde eu trabalhava e a gente conversou tal, e no final da conversa ele me deixou dois manuscritos. Ele falou, olha, se você gostar, eu te mando mais. Aí eu li, falei, ó, pode mandar. Aí ele foi mandando para mim. Depois de uma semana eu ingressei num emprego de volta na área do jornalismo e eu fiquei bem sem tempo de ir para lá, por exemplo, eu não Uhum. conseguia folga, eu teria que ir durante a semana, não dava e tal. Mas eu fiquei 6 meses nesse emprego e nesse período eu aproveitei para pegar os manuscritos do Walter, colocar no computador e tentar começar a organizar de forma que a gente contasse a história do funcionário que virou paciente. Então, primeiramente o livro teria duas partes, mas ele tem três, porque
primeiro a realidade dele como funcionário na clínica masculina, depois no manicômio, e depois ele na clínica ao lado daquela que ele trabalhou como paciente. Uhum. E a alta dele também, né? Que foi no começo dos anos 80. No meio do caminho, né? O José da Conceição, que escreveu Cinzas do Juqueri comigo, acompanhava nosso trabalho, porque eles são primos também, né? E ele sempre estava de olho, ele meio que ajudava, assim, na época. Eu passei a frequentar a casa do Walter depois de um período em que o livro já estava bem estruturado e tal. Eu ficava o final de semana inteiro na casa dele, eu levava os capítulos, né, no pendrive, botava no computador que ele tinha no quarto dele, a gente ficava lá reescrevendo, eu entrevistava e tal. E às vezes aparecia o José da Conceição. Até que em 2017, 18 mais ou menos, 17 na verdade, foi 17. O José da Conceição falou, olha, eu também tenho muita história para contar, eu trabalhei lá 27 anos, eu falei, realmente, né? E ele começou a escrever também, à mão, que nem o Walter. A gente se juntou e lançou o livro Os Cinzas do Juqueri em 2021, em meio à pandemia, numa das fases mais complicadas, né? Então não teve lançamento físico, foi tudo pela internet, isso é muito triste, mas o livro está aí. O José da Conceição ingressou no Juqueri em 1970, um pouquinho antes do Walter, e a trajetória dele foi diferente, né? Ele começou no manicômio judiciário, depois ele foi para as clínicas. E ele pegou 3 décadas de Juqueri. Ele pegou anos 70 completo, anos 80 e anos 90 até 1997. Então ele pegou o auge da lotação, o início da desativação e depois a decadência do sistema, Uhum. né? No manicômio, ele também estava designado para trabalhar como atendente de enfermagem, mas ele fazia trabalho de carcereiro, abria e fechava portão, separava a briga, essas coisas, né? O curioso, né, é que ele foi convencido a estudar enfermagem. Ele não tinha contato com a enfermagem. Só em momentos em que faltou uma pessoa, ele teve que cobrir, né? Uma vez ele encontrou um paciente caído no pátio, com a garganta toda aberta, assim, provavelmente ele mesmo abriu. Levaram ele para o pronto-socorro do Juqueri, né? Isso já, no manicômio, né? Ele encontrou esse paciente. Levaram para o pronto-socorro. E lá, a enfermeira ou enfermeiro não tinha chegado. Então, o médico pediu para que ele o ajudasse a limpar o local, costurar e etc. O colega dele que estava com ele na hora viu aquilo, né? Porque ele estava enrolado no cobertor. Quando tirou o cobertor, viu aquela avenida aberta, assim, na garganta, assim. O cara desmaiou, tiveram que atender o próprio funcionário, que não estava preparado para lidar com isso, obviamente, né? E o médico viu que ele trabalhava bem com isso. Ele viu que levava jeito, né? Depois, ele estava cobrindo a folga de um enfermeiro numa clínica dentro do manicômio mesmo. Tinha um paciente acamado que sofria de asma, ele começou a ter uma crise e ia morrer sufocado. O paciente apontou uma ampola, né, que era o medicamento que ele precisava tomar. O José da Conceição aplicou esse medicamento nele, sem nunca ter aplicado injeção no paciente. E deu certo. Mas ele se questiona, será que... E se não tivesse dado certo, né? Mas deu. E teve a figura de um interno dentro do manicômio, que era o Borges, né? Que era um cara super inteligente, que gostava de ler, conversava com o José da Conceição de vários assuntos, assim. E ele falava, olha, para você crescer aqui no sistema, você tem que estudar enfermagem. Senão você vai ficar aqui a vida inteira no manicômio, abrindo e fechando o portão, apartando briga, tendo que... sofrendo com o temor de uma rebelião, né? Vai estudar enfermagem. O Juqueri tinha uma escola de enfermagem que ficava inicialmente na casa que era a casa dos diretores, que o Dr. Franco da Rocha morou, e os diretores que o sucederam também. Mas é curioso, porque assim, a gente pensa que uma empresa ou uma instituição, né, gostaria de apoiar o funcionário para que ele crescesse lá dentro, né? E pudesse prestar, principalmente nessa situação de hospital, prestar um serviço melhor, né? Ter mais cuidado com quem precisa. E não abriam tantas vagas para os próprios funcionários, porque a direção entendia que o funcionário estudar enfermagem, se especializar, ia sair
ia para iniciativa privada. Isso lá antes de 1988, na verdade. Então, José da Conceição trabalhou 18 anos no manicômio. Ele persistiu, aí depois de um tempo ele conseguiu uma vaga, foi estudar enfermagem, se tornou técnico de enfermagem e foi trabalhar numa das clínicas. Era tipo, eu acho que era um objetivo dele de vida, né? Mas ele declarou que foi um dos maiores arrependimentos dele. Porque ele já estava acostumado com a realidade do manicômio. E quando ele chegou na clínica, ainda tinha o problema da lotação, mas os pacientes estavam já sendo remanejados. E não havia interesse nenhum em fazer a manutenção da infraestrutura. Uhum. Então fechava uma clínica, quer dizer, uma colônia, que tinha 150 pacientes, mandavam para uma que tinha 100. Aí aquela colônia que tinha 100, passava a ter 250, mais o mesmo número de funcionários, e sem manutenção de chuveiro, sei lá, queimava uma lâmpada, não trocavam, precisava pintar, não pintavam, né? Era como se estivessem esperando a coisa acabar, né? Tem uma história que o José conta de um paciente que precisava fazer uma cirurgia no estômago, né? E que ele devia sofrer de úlcera, alguma coisa assim. E ficavam adiando a cirurgia, que viam que não valia a pena, até que ele morreu, Uhum. né? E aí, um paciente a menos para aquele sistema que já estava falido. Ele trabalhou até 1997 nas clínicas masculinas, né? Ele foi rodando por lá. Mas, logo nos primeiros dias, esse arrependimento que ele teve se materializou quando ele viu um colega de trabalho dele o chamando, ou ele ouviu um colega de trabalho dele o chamando, e quando ele se deparou com a cena, assim, era um amigo dele que não trabalhava diretamente com os pacientes, mas que estava num canto, em meio à própria sujeira, manipulando as próprias fezes, né? Totalmente descolado da realidade. Aí o José da Conceição falou assim: eu não vou ficar aqui porque isso vai acontecer comigo, pode acontecer comigo também. Isso daqui não é para mim. Ele abandonou temporariamente a capa branca dele, quase não voltou para trabalhar, mas ele foi convencido principalmente porque ele precisava do salário para sustentar a Uhum. casa. Em 1997 ele sai do Juqueri, né, vai estudar enfermagem e parte para trabalhar em outros hospitais, né? Hoje ele é aposentado, né, pelo estado, assim como o Walter é. O Walter ele disse que é aposentado por loucura, né? Porque depois que ele Uhum. recebeu alta ele não podia mais trabalhar com os pacientes, né? E isso o estigmatizou bastante, né? Porque ele tinha uns 30 anos mais ou menos, e aí perguntava o que ele fazia, ele falava, eu sou aposentado, né? Uhum. E aí falava, mas por quê? Aí até explicar, aí falava, porque eu fiquei louco, né? Tanto que chegou um momento no livro, assim, que ele viu que a coisa ia acontecer mesmo, ele não queria que o nome dele aparecesse na capa nem no miolo do livro. Eu falava, não, mas, né, o acordo era esse, tem que expor sua história, porque Uhum. para dar até mais credibilidade, tudo. Ele falou, não quero, porque, imagina, ele é compositor também, né? Se alguém lê o livro, vai saber que eu sou louco, que eu fui louco, trabalhei com louco na Cidade dos Loucos. E aí quem vai dar crédito para mim, para um projeto Uhum. meu? Aí ele falou, não, bota um pseudônimo, aí eu não queria colocar, óbvio, né? Aí eu falei, vamos fazendo, e aí a gente vai vendo aqui que pseudônimo vai ser. Só que eu entendi, na verdade, a gente já estava nesse caminho, que nem precisava colocar o nome dele, porque os funcionários não eram chamados pelo nome, eles eram os capas brancas, eram todos a mesma coisa. Assim como os pacientes eram todos meio iguais, assim, por causa do uniforme, né? Cabeça raspada, dente arrancado e tal, os funcionários também. Eles também eram invisibilizados, eles eram um objeto lá dentro que fazia parte de um sistema maior, né? Que ao longo dos anos acabou se tornando um depósito de pessoas indesejadas, assim como acontece em vários outros locais, né? Sim. A gente tem Barbacena, por exemplo, que tem um paralelo muito grande com o Juqueri, né? Lá falam, levavam os pacientes de trem. No Juqueri também. Para chegar em Franco da Rocha, a gente sai da Estação da Luz, que é a estação mais central de São Paulo, Uhum. pega o trem em linha reta e chega lá em 50 minutos, mais ou menos, né? A gente dá palestras pelo Brasil inteiro, né? Já deu até no exterior. A gente lançou o livro na Argentina em 2019, o Capa Branca, né? Lá chama Atrapado em La Loucura, que seria aprisionado na loucura, que é o sentimento que o Walter tem e outras pessoas que passaram Uhum. por lá também acho que teriam até hoje, né? E a gente sempre ouve essas histórias. Aqui também tinha um hospital, né? Seja cidade do interior, seja capital, né?
Ah, os pacientes chegavam de trem. Ah, os familiares abandonavam lá, né? Aqui ficou cheio de gente. Tem gente que lê o livro e descobre que na cidade tinha um hospital parecido com o Juqueri, né? E às vezes nem desconfia, né? Ou tem gente que imagina que o Juqueri era de um jeito e vê que era de outro e fica chocado, né? Eu já me deparei com pessoas nas redes sociais que leram o livro e falaram, poxa, meu tio, minha avó, meu avô passaram pelo Juqueri, eu nem sabia que isso acontecia, porque normalizaram a situação e falavam, a pessoa está doente, precisa de tratamento e vai ficar num Uhum. hospital. Por quanto tempo? Não se sabe. Muita gente não sabe sobre essas pessoas que ficaram lá, quanto tempo ficaram internadas, se elas foram transferidas para outro local, o que aconteceu com elas lá dentro, exatamente porque os prontuários viraram cinzas, né? E aí, ao longo desses 10 anos, a gente lançou o Capa Branca em 2014 e o Cinzas do Juqueri em 2021. A gente tenta levar essas histórias, principalmente em faculdades, né, de psicologia, enfermagem, psiquiatria, né, da área da saúde. E também a gente visita CAPs, hospitais, Uhum. escolas também, porque é história, né? Sim, Não é só... Claro, as memórias do Walter e do José são importantes, mas é a nossa história. E quando a gente não conhece a nossa história, a gente corre o grande risco de repetir os erros sim. do passado, né? E o único jeito, claro, tem documentário, tem essa nossa conversa que vai ficar no Uhum. ar, mas o único jeito da gente se aprofundar nesse assunto é lendo. Sim. Claro, é importante ler o Capa Branca, o Cinza do Juqueri, né? Aliás, quem quiser comprar, eu vendo também diretamente, né? Pelas redes sociais. É só mandar uma mensagem para mim no Instagram, @Daniel E vem Navarro. autografada, hein, gente? Eu tenho Exatamente. as minhas cópias autografadas. Vem com autógrafo e dedicatória, né? Comprando comigo. Comprando em outro Sim. lugar não tem como, né? Mas é super simples, né? Saindo daqui de Goiânia, eu vou me encontrar com o Walter em Palmas. É a primeira vez que a gente vai para Palmas, né? E a gente vai apresentar as histórias do livro lá na Escola da Magistratura, que é um Ótimo. público diferente, né? Uhum. É uma das lutas que a gente tem, de levar essas histórias para fora do ambiente acadêmico, né? E profissional de quem trabalha com a saúde. É importante, claro, porque acaba virando até matéria, né? Dentro de Sim. algumas disciplinas e tudo, né? Mas é importante também furar essa bolha, eu acho, né? Sim, Pra sem gente dúvidas. conhecer a nossa história, né? E vem tanta coisa de fora, né? Assim, eu acho. A gente discute uns temas assim. Tem uma infinidade, eu acho importante, claro, não vou diminuir isso em hipótese nenhuma, mas filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, livros, tem uma variedade gigantesca, né? E a gente esquece de olhar a Muita nossa coisa própria aqui, né? história com um paralelo muito próximo do que acontecia. Se a Sim. gente pega uma imagem, uma foto de um dormitório, de uma das clínicas do Juqueri, não coloca legenda, e bota do lado de uma foto de um campo de concentração na Polônia, por exemplo, a gente não vai saber o que é uma coisa ou outra. Por quê? Para os dois lugares iam as pessoas indesejadas, né? Dentro desses critérios de normalidade, de higienismo social, de eugenia também, Uhum. na verdade, né? O próprio livro da Daniela Arbex, né? O Holocausto Brasileiro, não tem esse nome à toa, porque Sim. morreu não sei quantas pessoas lá dentro, assim como morreu no Juqueri também, né? E as pessoas, elas acabaram morrendo duas vezes, três vezes, eu acho, porque chegava no Juqueri, elas já eram Uhum. invisibilizadas da sociedade, não sabiam quando iam sair de lá. Depois, o prontuário pegou fogo, né? E, na sequência, elas foram enterradas, muitas como indigentes, né? Os prontuários, eles têm a matriz, né, que pegou fogo, estava no prédio da administração do Hospital Central, mas tinha as cópias. Esse acidente foi acidental? O que me contaram, né, a direção do Juqueri me contou, quando eu estava escrevendo o livro com o Walter, né, que, na verdade, foi um acidente, mas, assim, foi obra do acaso. Por quê? Tinham tido as inspeções, as verificações todas, né? E o local estava ok, tava certo. Mas, como tinha muito papel, o papel pega fogo rápido. O Uhum. que já contaram para mim é que colocaram muito aparelho ligado numa tomada, aí uma fagulha pegou onde não devia, e Uhum. aí aquilo pegou fogo rápido. Mas sempre nas palestras levantam a mão e falam assim, de entre
sei lá, 10 palestras, 11 perguntam isso. Ah, o incêndio foi criminoso? Sim. Eu falo, não sei, alguém teria que investigar. Isso nem é objeto dos livros, na Uhum. verdade, né? Mas eu tenho a versão da direção, né? Que falou isso. Eles têm a documentação toda e tal. Mas acabou sendo, para algumas pessoas, muito Sem conveniente, dúvidas. né? Sem dúvidas. Porque as pessoas deixando de existir, elas não são mais, não estão mais sob responsabilidade do Estado, que deveria Sim. fornecer o tratamento, o cuidado, tudo para que Uhum. elas melhorassem. Não é o que aconteceu, na verdade, Sim. né? Daniel, como é que ter contato com essa história te impactou? Porque é muita coisa, né? Tiveram vários impactos. No começo eu fiquei revoltado com a falta de cuidado que o Walter teve com o psiquiatra, né? Que eu falo, de certa forma, eles tinham combinado isso, né? Você se interna, eu te Uhum. acompanho. O psiquiatra sai de férias, deixa ele lá largado, Uhum. né? Mas tem que entender, assim, não vou defender o psiquiatra, mas é um negócio muito mais complexo, porque assim, se tinha pouco funcionário para lidar com os pacientes, tinha menos psiquiatras. Sim. Psiquiatras ficavam só no gabinete, não tinham nem tempo de. Alguns não tinham interesse, talvez, né? Mas não tinham tempo de acompanhar os casos, porque era um paciente depois do outro, né? O Walter conta que as consultas eram assim de 3 em 3 meses. O José confirma isso, né? Ele fala: a consulta com um paciente das clínicas das colônias era mais para saber do estado clínico dele do que o estado psiquiátrico. Uhum. E aí, como é que vai dar um acompanhamento de qualidade se a consulta acontece de 3 em 3 meses? Sim. Né? O Walter, ele conta que era assim, perguntava para ele assim, que dia é hoje? Não tinha como ele saber, não tem calendário, não tinha celular, não tinha TV, celular, ninguém nem imaginava que iria existir, né? Ah, você tá se sentindo bem? Tô. Né? O José da Conceição, ele conta também que era assim, perguntava se a pessoa estava comendo, estava indo ao banheiro, se alguns sentavam na frente do psiquiatra e não falavam nada, queriam ir embora, porque já tinham se, sei lá, desistido, né? Da própria Uhum. existência, talvez, né? É triste falar isso, mas talvez fosse a verdade. Mas no manicômio judiciário a realidade era um pouco diferente, né? Os internos, eles tinham até mais asseio, mais cuidado com a aparência, né? Eles não andavam com o uniforme todo igual de todo mundo, eles calçavam sapato, tinham camisa até que alinhada, assim, né? Tinha uma ala lá que chamava Pela Porco, que era um dormitório onde as pessoas viviam nuas, no meio da própria sujeira, por isso tem esse nome de Pela Uhum. Porco. Imagina como que era o odor lá dentro. Mas, no geral, os internos do manicômio, eles tinham mais conexão com a realidade, né? E aí o psiquiatra perguntava pra ele assim, isso tá no Cinzas do Juqueri. Ah, você tá bem? Tô. O que você vai fazer quando sair daqui? Aí eles davam, tinham os planos, né? Vou sair daqui, vou, sei lá, rever minha família, vou voltar a fazer o que eu fazia, independente do que seja, né? Mas eles tinham essa conexão maior com a realidade. Mas o próprio Walter, né? Tem um exemplo dele no manicômio, como ele precisava de proteção e os próprios internos também precisavam, um dependia do outro. Uhum. E ele tinha meio que um guarda-costas, né? Que era chamava Serra Grande. Dentro do manicômio ele não fez mal para ninguém, mas ele chegou no manicômio depois de ter matado a família inteira dele com um machado num surto. Então ele tinha consciência de proteger o Walter, de fazer alguma coisa assim que o protegesse para ele receber mais café. No hospital, a realidade era completamente diferente. Tanto que a gente teve muita dificuldade na construção do livro, em ter personagens para o hospital. Porque todos eram assim, era o louquinho, o maluco, o paciente, né? O sujeito que falava com a parede, tinha algumas exceções, né? Dentro dessa regra, né? Tinha um sujeito que acreditava ser um padre e Uhum. andava com uma batina. Tinha outro que pode ser que isso tenha acontecido com outras pessoas, mas assim, no tempo em que o Walter trabalhou e no local onde ele ficou, tinha um paciente que ele não podia conviver com os outros e ficava trancafiado, que não era corriqueiro no hospital. Porque se ele se aproximasse de um paciente, ele com um movimento de pinça, ele arrancava os olhos do paciente. O José da Conceição, no Cinzas do Juqueri, ele fala de outro paciente que fazia a mesma coisa. Na verdade, era um interno, porque era do manicômio, Uhum. né? Ele já era um senhor de mais idade, tudo, sofria de diabetes também. Também, se um paciente ficasse do lado dele e ele não fosse com a cara dele, ele, pá, arrancava os olhos, né? Então, era uma realidade muito comum. Às vezes, tanto para o Walter quanto para o José, né? Vem alguém da cidade ou que passou por Franco da Rocha e já não mora mais lá, fala, você conheceu fulano que trabalhou lá?
Ele não. Era impossível, né? Não eram Numa cidade identificados. gigantesca, imagina, 18 mil. E até pela identificação, tem uma coisa importante para ressaltar que eu não falei. Esses prontuários, né, que pegaram fogo, muitos eram registrados assim os pacientes, ignorado um, ignorado dois, ignorado três, porque chegavam sem documento, a família, Eles eram só depositados. a polícia levava para lá, ou a família deixava lá e mentia o endereço, ou omitia, enfim, e eram abandonados lá. O próprio José da Conceição, que pegou esse processo de desmonte, né, de desativação, que compreendia também, obviamente, levar os pacientes para outras instituições no interior de São Paulo, né? Ele falava que os profissionais, né, os assistentes sociais, eles iam atrás dos parentes e falavam, olha, a gente está fechando aqui, tá aqui, ó, leva para casa. E quando não achavam parente de primeiro grau, era de segundo e terceiro e mandavam. Só que as próprias pessoas não sabiam como lidar com esse tipo de paciente. Uhum, sem dúvida. E iam empurrando essa questão adiante, né? No meio dessa trajetória, em 2016, 17, eu conheci uma estudante de jornalismo na época, hoje ela é formada, que fez um livro-reportagem sobre o Juqueri, só que a ideia dela era achar pacientes que tinham sido transferidos para outras instituições e estavam vivos ainda. E ela achou, assim, alguns pacientes num hospital perto de Campinas, no interior de São Paulo, em que os enfermeiros lá, os profissionais desse hospital falavam, ó, quando o pessoal chegava aqui do Juqueri, a maioria não sabia comer com talher, não sabia o que era um vaso sanitário, eram em condições muito precárias, né? Ela mesma conversou com um paciente ou uma paciente, eu não me lembro, está no livro dela. Infelizmente, o livro dela ficou só na faculdade, né? Não foi Uhum, publicado, né? Deveria ser, para enriquecer ainda mais, para ter mais opções nesse sim. quebra-cabeça que sempre vai faltar peça, né? Mas era uma paciente que ela falava assim: Ah, eu vivia no Juqueri, tinha um lugar que eu gostava muito, chamava Cantinho Feliz. Ela falou para mim assim: Sabe onde era esse Cantinho Feliz? Eu falei: Pode ser qualquer lugar, né? Porque era a referência que ela criava, né? E tinha gente que tinha vivido mais tempo lá dentro do que fora. Então, mesmo se ela voltasse para a cidade de origem dela, ela já não ia reconhecer mais o Uhum. local de onde ela tinha vindo, né? Então, realmente, as pessoas perdiam referência do que acontecia. O Walter mesmo, né? Ele falava que quando estava no manicômio judiciário, ele tinha a sensação de estar puxando cadeia como os internos, né? Uhum, Porque ele se sentia preso lá dentro. Se sim. tivesse uma rebelião, Como é que hoje está a saúde mental do Walter? tá bem, ele viaja comigo, né? Ele tem os altos e baixos dele, claro. Os momentos de chateação, até com o próprio reconhecimento que ele recebe, né? De às vezes não ter o espaço talvez que ele merecesse, né? Por exemplo, as músicas dele nunca foram gravadas assim de forma que muita gente pudesse conhecer, mas no geral ele tá bem. Se você cruza com ele na rua, você nem vai imaginar que A ele passou por história tudo dele. isso, né? Numa palestra, por exemplo, as pessoas ficam surpresas que ele consegue levar a mensagem dele até com bom humor. É algo surpreendente. Claro, tem gente que chora, se revolta, dá risada, Uhum, mas tudo faz parte do contexto, né? O José da Conceição, ele não foi paciente, mas obviamente que isso marcou a vida sem dele, né? dúvidas. Marca de todo mundo, né? Ele tem um diferencial de um livro para o outro, né? Que o José da Conceição, ele fez ilustrações, né? Então o livro tem ilustrações dele mesmo, de funcionários, de pacientes, né? A memória dele não dá para comparar, falar que um tem a memória melhor que o outro, né? Mas ele viu com outros olhos, né? Então é mais simples dele se lembrar dessas Uhum, coisas, né? O Walter não, eu tinha dificuldade de fazer na hora de montar o quebra-cabeça, de saber o que que era manicômio judiciário, o que que era hospital, porque eu também não sabia, né? Eu perguntava para ele assim, em que ano isso aconteceu? Ele não sei, uhum. né? O José já sabe, ele tem mais consciência disso, né? Então, a saúde mental é algo bastante delicado para todo mundo. A própria cidade, né? Ela viveu muito tempo em função do Juqueri. O Juqueri foi Walter, sendo. eles mudaram ou eles se Não, mantêm na mesma se cidade? mantém lá. O Walter, ele não é de Franco da Rocha, né? Ele foi pequeno para lá. Ele é de uma cidade chamada Montemor, que é perto de Campinas. E ele se mudou para lá ainda com 5 anos, mais ou menos. O José da Conceição nasceu na Bahia
E aí, no final dos anos 60, teve uma chuva muito forte lá, um temporal lá, que arrasou com toda a lavoura. E a mãe dele, ele é filho adotivo, inclusive, perdeu tudo. Assim, não perdeu a terra, mas ela negociava as mercadorias na feira. Não tinha produção agrícola, ela se viu sem nada. Como ela já conhecia a família do Walter, por eles serem parentes, Uhum. né? Ela pegou a família toda e levou sem avisar, para Franco da Rocha, né? Também nem tinha como. Chegaram lá com tudo, com as malas, falando, olha, lá não dá para ficar mais, a gente vai ficar aqui. E aí eles foram, claro, depois eles saíram da casa do Walter, né? Foram se estabelecendo, mas tanto o Walter quanto o José, eles viam no serviço público uma forma de ter um bom salário, ter Uhum. estabilidade, tudo, mas todo esse bom salário na época, estabilidade, tinha por trás toda essa realidade muito complicada. Então, de uma forma ou de outra, isso acabou marcando a vida deles, né? Ah, sem dúvidas. A cidade ainda. A cidade reconhece, se lembra dessas coisas ainda, ou foi uma coisa que Os já. mais antigos, sim, os mais novos, nem tanto, embora agora tenha um esforço de preservação da memória, mas que eu acho que ainda é muito tímido em comparação com o que a gente tem em outros lugares, né? No exterior, por exemplo, é muito mais fácil de você visitar locais com histórias tristes, assim, né? Claro, é caro, né? Tem que sair aqui do Uhum. Brasil para lá e tal, mas é possível visitar campo de concentração na Polônia, Uhum. por exemplo, né? Sim. E aqui é super difícil, né? A gente teve um evento promovido pelo Sesc. Acho que eu vi fotos. Eu ia até te É, perguntar, ele é aberto à visitação? mas não é tão. Tem um museu que é aberto à visitação, mas é o Museu das Obras de Arte dos pacientes que passaram por lá e tiveram contato com um médico, que foi bastante importante lá, que até a gente acha que ele é diretor, eu achava até um tempo, mas não era. É o Osório César. É um médico que foi casado até com a Tarsila do Amaral, ele tinha um viés mais parecido com o trabalho da Nice da Silveira, então ele acreditava que a arte era terapêutica, né? Ele Uhum. fugia um pouco da medicalização e desses tratamentos como o eletrochoque, por exemplo, e tudo. Mas nesse evento, por exemplo, é, o Juqueri ele é administrado pelo governo do estado. E tem uma parte que foi cedida à prefeitura, a parte do museu e umas outras instalações. O acervo está sob cuidados do governo do estado. No ano passado, a gente fez esse evento, né? Era tipo uma visita mesmo, né? Assim, foi só o José da Conceição, ele foi o nosso guia lá Uhum. no Juqueri, e abriram o acervo. A gente pôde ver a carta que foi salva do incêndio, que o Freud trocou com o Osório César, que é esse médico do Uhum. museu, a máquina de eletrochoque da época, a cadeira onde os pacientes sentavam para serem fotografados na hora de ingressar no Juqueri, né? Mas esse ano não liberaram. Isso causou uma frustração muito Ah, grande em sem quem foi dúvidas. pro evento, né? Então tem esse museu que é importante, mas eu acho que podia ser dado um passo, darem um passo além, Então, né? isso que você mencionou é muito importante. Então, tem uma carta de próprio punho do Freud. Elogiando o trabalho do Osório César. E pouca gente sabe disso, né? Ah, sim. E E é uma coisa muito importante, é né? isso, Que podia. deveria ser valorizado nesse sentido. Exatamente, podia fomentar o turismo, a educação, Uhum. né? Imagina o tanto de faculdade, pelo menos, né, de psicologia e enfermagem, que podia fazer, sei lá, uma excursão para conhecer o Juqueri, Sim. né? Falar, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo, aqui era uma clínica, aqui é onde o Walter trabalhou e tal. Daria para se fazer isso, mas não se faz, né? É uma pena. É, É uma pena. Mas o movimento que você tem feito com esse trabalho tem contribuído para levar é, essa memória. Justamente uma coisa importante que você mencionou, né? A gente precisa saber para não repetir. exatamente. Até para entender também os processos, né? Acho válido só mencionar do que você também falou um pouquinho da diferença, né? Do eletrochoque. Eu li o livro e tem aquelas coisas que a gente vai lendo, vai dando até uma agonia, né? Não sei se já teve relatos das pessoas que leram, mas eu li, tinha algumas partes que eu lia, parava um pouquinho, é aquele momento que você tem que dar uma pensada, dar uma respirada para poder voltar. E que de fato, né, isso do eletrochoque é um passado, eu espero que seja um passado, né? É muito difícil, mas nós temos o que é diferente da eletroconvulsoterapia, né? Que é importante a gente pensar que às vezes as pessoas fazem essa bagunça. Vale um outro episódio para conversar sobre isso. Uhum. Mas a história ela mostra muita coisa, né? E
é importante de fato, né? Sobretudo a gente que trabalha diretamente com saúde mental e afins, de saber pelo que a gente já passou e os cuidados que a gente tem que ter para não cair lá de novo, né? Pois é, até estigmatização, né? Falar assim, eu não vou procurar ajuda porque eu não tô louco, né? Eu não sou igual a Exato. eles. E, na verdade, isso não é desse jeito, né? E até pelo que você mencionou e que tem no livro, né? Eu lembro, inclusive, das imagens que você levou na UNB, Uhum, de que o estigma, ele estava... Eu imagino que talvez, né? Vamos pensar por um lado positivo, pior do que o que a gente vive hoje em dia, uhum. e que não necessariamente pessoas com transtornos mentais ou com dificuldades mentais eram internadas, né? Qualquer tipo de desvio daquilo que era esperado da sociedade era internado, era estigmatizado e recebia esse tratamento que no fim Era uma exclusão, era uma exclusão. exatamente. Mandar pra longe, né? Aí, quanto mais longe, melhor. E se morrer, melhor ainda. Pra essas pessoas, né? Sim. Eu sempre falo de um caso, assim, que tem um paralelo de, vamos tirar esse pessoal da rua, tal. Que perto da minha casa, uma vez, morreu um catador de material reciclável que vivia sob a marquise desse supermercado, com a carroça dele e um companheiro dele que trabalhava com ele. E aí um dia, provavelmente, ele teve um surto, começou a gritar na rua, a polícia foi contê-lo e conteve o surto disparando uma arma de fogo contra ele. Ele morreu baleado. E aí no dia seguinte eu encontrei um vizinho meu, né? Que disse, você viu o que aconteceu lá no supermercado? Eu falei, vi, mataram. Aí ele falou, mataram o mendigo. Assim, aí mendigo não é, né? Mendigo é quem mendiga. Aí já tem um problema, Uhum. já que dá pra fazer um desdobramento gigantesco, né? Sim. Aí ele, não, mas foi bom porque deu uma limpada na rua, porque mendigo é tudo folgado, né? Aí é a questão da generalização, né? Que a gente não pode resolver o problema das pessoas sem levar em conta que cada pessoa é um indivíduo. Sim. Foi um dos erros do Juqueri, de querer dar o mesmo tipo de tratamento pro esquizofrênico, pra pessoa com síndrome de Down, pro autista, sei lá, pra pessoa que tinha... Isso nem se falava na época, né? Que tinha transtorno obsessivo Uhum. compulsivo, que ouvia vozes, né? Ou até mesmo, como tem relatos em tem outros livros sobre o Juqueri mais antigos, né? De mulheres que casavam, o marido descobria na noite de núpcias que a mulher não era virgem, aí para ele não ter a honra ferida, mandava embora de casa, a Uhum. própria família da mulher não a acolhia, ela ia pra rua, e o que ia acontecer com ela? Não ficava bem. Uhum. E aí o que que faziam com ela? Levavam para o mesmo local onde tinham pessoas com problemas diferentes. E ela acabava recebendo a mesma medicação, né? O mesmo processo de exclusão, e claro que nunca ela ia melhorar, né? Sim. Isso é tão assim, eu tava falando, né, de esperar que isso não fosse real, mas me lembrei agora, estamos em momento aí de ano eleitoral, e tem um candidato, não vou citar nomes aqui, não tem dinheiro para processo, né? Mas tem um candidato que ele falou que ia resolver o problema das pessoas em situação de rua em Goiânia, sim. Uhum. Ia colocar todo mundo no ônibus e mandar para qualquer outro Ih, mas isso é lugar, mais comum do né? que a gente Mas imagina. o susto da pessoa que está concorrendo ao cargo público, né, de gestão da cidade, ter coragem de falar isso em um debate, né? Mas é porque tem gente que apoia. Eu ouvia Sim. antes, assim, também, que o Juqueri, ele foi as clínicas e as colônias, porque o manicômio judiciário ainda existe, está em operação, chama Hospital de Tratamento e Custódia, e recebe esses criminosos que não Uhum. podem ir para um presídio comum. Mas o que que falavam, né? Falam ainda. Falam, já que o Juqueri tá vazio, por que que a gente não pega o pessoal da Cracolândia e traz para cá? Uhum. Aí eu falo, tá bom, aí pega lá 200 pessoas, por um número, assim, que também, quando a gente arredonda os números, a gente mata as pessoas, né? Porque Sim. morreram 18 mil, sei lá, passaram 18 mil pessoas no Juqueri, mas pode ter sido 18.321, né? E Uhum. essas 321, quem são? Sim. Enfim, pega o pessoal que tá na rua lá, da Cracolândia, como a gente imagina que ela seja, porque ela é espalhada para outros locais, e não é só de São Paulo que existe, tem em tudo quanto é cidade aí, né? Tira essas pessoas de lá. Depois aquilo vai ser ocupado de novo, Sim. né? Como já aconteceu em outros períodos, na Sim. verdade, né? E não é só assim, porque lá vivem os usuários de crack, né? E aí a gente tem, isso é terrível, né? Tem o hábito terrível de falar assim, porque são como zumbis, a gente tira a característica dela de ser humano, Sim. e aí transformando ela em animal, né? Ou em um zumbi, falar, não tem cérebro, né? Que zumbi Uhum. teoricamente é isso, né? No imaginário popular. Então não é gente. Então a gente pode fazer o que Quem quiser quiser. com ela, né? Perde toda essa característica, né? Aí eu falo, poxa, aí se a gente conhecer o início do Juqueri,
gente vai ver que tá cometendo o mesmo erro, Sim. né? Sem dúvidas. E aí, isso era eu ouvi tanto o poder público quanto pessoas comuns falando sobre isso, né? Em várias áreas. Sim. Há umas semanas, assim, tava falando sobre o livro e tal, aí cai sempre nessa história da Cracolândia. Aí uma pessoa virou e falou pra mim assim, não, por que a gente não pega essas pessoas e leva pra uma ilha? Aí tem um livro que chama 10 Dias no Hospício, né? Você deve ter lido, acho, Uhum. né? Que é de uma escritora americana do século XIX ainda. E ela era mulher, e aí por ser mulher e querer ser jornalista, ela já era vista com maus olhos, né? Que ela fugia do padrão de normalidade. E uma das reportagens dela foi esse livro, e ela quis se internar para ver como que era um hospital na região de Nova York, que ficava onde? Numa ilha. Chegava lá de barco. Não era o trem, mas era um barco. E a maior preocupação dela, você deve lembrar, né? Era, ai, como que eu vou me passar por louca? Uhum. Ela não precisou fazer nada. Foi só ser ela mesma, porque já viram que ela era mulher, então Já. despersonificaram ela, né? A mulher e jornalista, e ela ficou internada 10 dias e escreveu o livro, que vale super a pena ler, né? Sim, sem dúvidas. Daniel, nosso papo foi sensacional. Eu espero que as pessoas também tenham gostado. Para a gente encerrar, gostaria que você falasse de novo, né? Como é que as pessoas fazem para adquirir Uhum. o seu livro? Que recado você gostaria de deixar para as pessoas? Eu quero agradecer as pessoas que leram o livro e não leram ainda, mas que apoiam a gente, né? Porque assim, se não fossem os leitores, principalmente o Capa Branca que está mais tempo, e os Cinzas do Juqueri também, não existiriam. Porque a coisa mais difícil que existe que eu vejo para um livro é ele se manter vivo ao longo do tempo. Porque ele vai sendo esquecido Uhum. também, vai virando cinza, né? São memórias que vão Sim. se apagando, né? Então, quem leu pode dar de presente, né? Eu mando com autógrafo dedicatório. E quem não leu pode comprar diretamente comigo, que aí eu garanto o autógrafo dedicatório, mando pelo correio para o Brasil inteiro. É o mesmo frete, seja para o sul, centro-oeste, norte, nordeste, Ótimo. e etc, né? É só mandar uma mensagem para mim pelo Instagram, né? Ah, inclusive, qual é o seu Instagram? Daniel Navarro, como está escrito aqui. Ótimo. Pra cá, Fácil. né? Daniel Navarro, V, 2 R's. E a gente conversa, eu mando. O preço do Capa Branca é R$ 60, né? O Cinzas do Juqueri é 55, mais o frete de R$ 10, né? Comprando os dois tem um descontinho no frete, né? Que é por peso, na verdade. Uhum. E é isso, né? Espero Ótimo. que a gente continue em contato. Aliás, quem também tiver interesse em palestras e eventos, etc., também é só mandar mensagem para mim que a E, gente conversa, organiza. Você já assistiu uma? sim, inclusive excelente, gente, com imagens Sim. e tudo mais. Infelizmente não foi com o Walter, né? Sim, Mas ele participa de 99% dos eventos, assim como o José da Conceição também. excelente, excelente e super acessível, Daniel. Quem tiver interesse, faça, receba-os que vocês não vão ter aí arrependimentos sobre isso. Sobretudo, fica o meu incentivo para quem é da psicologia, né? Para, como a gente conversou aqui, não deixar essa memória apagar para que a gente não repita os mesmos erros, achando que a gente está fazendo uma coisa muito inovadora e que no fim das contas já foi feito e não deu certo. Então eu agradeço, Daniel, Eu por também ter agradeço a vindo oportunidade. correr em Goiânia Ah, e a gente sim. conseguido ter gravado, apesar aí, né? Provavelmente seu sistema respiratório não tá funcionando muito bem depois da corrida de ontem, mas você vai Até se que tá. recuperar. A prova, assim, mudando completamente de assunto, mas apesar das dificuldades, a prova foi super bem organizada, tinha muito ponto de hidratação, então Ótimo. isso deu uma amenizada nas dificuldades. Que bom. O problema Goiânia com ponto positivo para a corrida. total. Aí eu falo pro pessoal de São Paulo, né, que a gente tá acostumado a correr assim, no sul e no sudeste, né? São provas muito maiores, tem muito mais patrocínio e tal, mas aqui não deixou nada a dever, até no nível Ó, de muito bem. dificuldade, assim. Aí eu falei pro pessoal, assim, que corre comigo, se vocês quiserem fazer um desafio de verdade mesmo, tem que vir pra cá. Corre aqui que vocês vão ver o que é correr dando a vida, eu imagino. Exatamente, literalmente, né? Literalmente. Então, pessoas, não se esqueçam, né? Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram do Daniel, o meu Instagram,
o Instagram dos nossos patrocinadores. Vocês sabem que eles que contribuem para que a gente consiga oferecer conteúdo de qualidade para vocês. Fernanda, contadora especializada em psicólogos e profissionais da saúde. O Agendei, que é uma plataforma aí de gestão de consultório que facilita 100% a nossa vida. Então eu espero vocês em outros episódios. Não deixem de deixar o comentário, de curtir, de encaminhar para as outras pessoas, porque são métricas também importantes para a gente se manter aqui. Então a gente se vê no próximo episódio e até mais.